Oi, pessoal! Bem-vindo a 2018! Como assim, professora? Claro, 2018, que é o ano da prova que nós vamos corrigir agora. Não é que a melhor coisa, a melhor técnica para realizar uma prova é desvendar os mistérios da instituição. Nós já falamos isso por aqui. Não é? Nós já fizemos a prova de 2017 e agora nós vamos entrar na de 2018. Vamos ver o que acontecia naquela época. Vamos entender. Nós temos aqui a primeira questão baseada em um texto. Gente, olha o tamanho desse texto. É um texto gigante, não é? Mas calma aí, o que nós devemos fazer numa prova de vestibular? Vamos ler o texto inteiro antes de olhar a questão? Claro que não. Vamos direto para a questão e analisarmos se realmente precisa do texto, de ler o texto inteiro, né? Vamos lá. O texto 1 diz respeito a um momento pungente da narrativa de Meia Pata, de Ricardo Dantas, que era a obra cobrada na época, lá em 2018, e que é fundamental para o desenrolar da obra. Trata-se de quando? Então, olha que interessante, pessoal. Lá em 2017, as questões, né, para você resolver as questões, era necessário ter lido a obra. Por quê? Porque eram questões sobre os personagens, sobre a narrativa, o narrador, não é? Quem é o filho de quem era a mulher, quem morreu, quem matou. E não adiantava. Eu poderia ler um trecho do texto que eu teria que ler a obra. Agora, olha só, olha essa questão. O texto 1 diz respeito a um momento pungente. Gente, essa questão 1 é pura interpretação de texto. É pura interpretação de texto. Você vai ler após encontrar um abrigo seguro sob uma copa de maçaranduba caída, ainda ofegante e com dores fortes em sua pata esquerda, pata. Então não era uma pessoa. E coxa direita começou a averiguar o que aquele estrondo havia lhe causado. Olha só, eu já sei que é um animal. Eu já sei, eu tenho aqui que ter uma ideia, não é, da obra, e eu sei que é uma onça. E aqui diz que a pata estava completamente dilacerada, com sangramento, as duas garras da região esquerda tinham sido arrancadas, observou a mutilação. Aí, você lê o texto, vai marcando o principal, o que te interessa para essas questões. Preste atenção. A onça ataca Daniel, que reage violentamente e atira nela. Vamos supor que você tenha lido, que é o melhor, claro, a obra previamente, não é? E você observa que há várias opções aqui que caberiam dentro da obra. Mas a questão não está perguntando sobre a obra inteira. A questão está perguntando sobre este texto, sobre este trecho. Então você tem que focar no trecho. É uma interpretação. Aí eu vou lá, só por esse trechinho que eu li, a onça ataca Daniel, que reage violentamente e atira nela, nem fala de Daniel atirando. Daniel é ferido pela onça e busca ajuda na mata. Quem está ali sangrando é o Daniel, será? Mas está falando de pata. A onça sofre a mutilação, que acaba se tornando o seu nome. Aí você fala, eita, será que tem isso ali? Ela sofre mutilação? Sim, mas será que isso acaba se tornando o seu nome? A onça é alvejada por arma de fogo e acaba capturada. E aí você fala, poxa, eu lembro que ela foi capturada, que ela...
Não, mas aqui, neste trecho, está falando isso? Está? Tem algum ser humano neste trecho? Não tem. Fala o tempo todo, se você fizer uma leitura, fala o tempo todo do momento, em que ela levou o tiro, até o momento que ela chega lá no igarapé, enfia a patinha para dar uma amenizada na dor. Então, gente, mesmo que esta obra não caia neste próximo vestibular, né? É importante falar sobre essa questão porque é uma questão de interpretação, tá? Então vamos lá. Nós temos a onça alvejada por arma de fogo. A onça tenta chegar à sua toca, fugindo dos tiros desferidos por Daniel. Em algum momento lá, mostra Daniel atirando na onça. Então, só pode ser letra C. A onça sofre a mutilação que acaba se tornando seu nome. Qual o nome? Meia Pata. É o nome do livro. O nome dessa obra é Meia Pata justamente por causa desse episódio, porque ela leva um tiro numa pata e é mutilada, né? Fica só com a metade. Meia Pata, não é? Não é uma questão difícil, é uma questão de interpretação. Segunda questão. Assinale a alternativa. Minha gente, aquela questãozinha de porquê. É difícil? Não é. Não é difícil. A geração atual tem uma dificuldade maior? Tem. Por quê? Porque inventaram o PQ, não é? E nós sabemos que depois do PQ, os porquês, eles ficam meio de lado. Mas vocês sabem que na nossa língua portuguesa nós temos 4 porquês. Junto, separado, com acento e sem acento, certo? E olha só, assinale a alternativa em que porquê estão todos empregados corretamente. E aqui é um ponto importante para nós observarmos o seguinte. Para quem está aí do outro lado, achando que numa prova de vestibular só caem coisas muito, extremamente difíceis, como coordenadas, subordinadas, sintaxe, crase, difíceis para algum, porque eu não acho tão difícil assim não. Quem acha que só cai, se fala, não, homônimo, isso não cai, por quê? Sinônimo, isso não cai numa prova. Pode cair. Por quê? Porque as questões da federal, elas são bem divididas. As 3 primeiras questões são questões de primeiro ano. É lá do iniciozinho da gramática, não é? Aí a quarta, quinta e sexta são as questões do segundo ano. E 7ª, 8ª e 9ª são questões do terceiro ano. Então, tudo é possível. Vamos lá. Por que a onça enterrou a pata na lama do fundo do igarapé? Gente, esse porquê aqui está correto? Corretíssimo. Por quê? Porque nós temos aqui uma interrogação, não é? E essa palavra está no início. O que é o nosso porquê junto? Olha, porquê junto não. O porquê separado. O que é o nosso porquê separado? Porquê separado é um porquê pergunta. Porquê separado é um porquê pergunta. E quando que ele é sem acento? Quando está longe do ponto. Longe do ponto. Por isso que esse porquê está certíssimo. Separado, sem acento. Ela fez isso porque os peixes a estavam mordendo. Observem que aqui é uma pergunta, mas aqui é uma resposta. E se perguntou, separou, respondeu, juntou. Perguntou, separou, respondeu, juntou. E olha só, ela fez isso porque os peixes a estavam mordendo. Errado. Deveria ser um porquê junto, sem acento. Mas quer saber o porquê de ela enterrar a pata? Por quê? Eita, diacho, vamos ver.
mas quer saber o porquê. Gente, todas as vezes que aparecer esse o, que é um artigo, o porquê vai ser junto e com acento, que é o porquê substantivo. Isso. Eita, isso é importante, muito importante, porque pode ser substantivo? Pode. Esse porquê aqui é um porquê substantivo. É um porquê substantivo. E olha só, ele está separado, ele está sem acento, tá todo errado. De ela enterrar a pata, por quê? Ah, peraí, professora. Por quê? Separou, perguntou, separou. Tá certo. Mas e cadê o acento? Porque está perto do ponto. Se estiver perto do ponto, acentua. Isso aqui deveria ter um acento. Então, com certeza não é a letra A. Pegaram essa dica? Perguntou, separou. Respondeu, juntou. E se estiver perto do ponto? Acento. Se estiver perto do ponto, acento. Circunflexo. Letra B. Por que a onça enterrou a pata na lama do fundo do igarapé? Olha, é uma pergunta, não está perto do ponto. Tá certo. Ela fez isso porque os peixes a estavam mordendo. Mas, certo. Mas quer saber o porquê? Olha só. De ela enterrar a pata, por quê? Pronto. Olha que delícia. Achamos. Achamos. 4 porquês. Pergunta, resposta, substantivo, se tiver junto. O porquê, este porquê. 3 porquês. Não se esqueçam de que o porquê, ele vai para o plural quando for substantivo. Quando ele for porquê junto com acento, ele tem a possibilidade de ir para o plural, tá bom? Por quê? Porque ele é um substantivo. Vamos ver? Vamos ver se estamos certos? Vamos ver se eu acertei o gabarito? Olha aí, gente, claro que é a letra B. Claro que é a letra B. Só confirmando aqui. Resposta no início ou no meio, desde que não esteja perto do ponto, separado, sem acento. Ela fez isso por quê? Conjunção explicativa, resposta. Ó, tá vendo? Pergunta separa, resposta junta. Mas quer saber o porquê, substantivo. Juntou, acentuou. De ela enterrar a pata, por quê? Pergunta, perto do ponto. Separou, acento. Professor, eu me perdi, volte. Olha que maravilha quando nós temos a possibilidade de levarmos a professora para casa. Gente, privilégio levar a Gisele para casa, né? Porque você pode me ver quantas vezes quiser e me ouvir. Mas vamos lá para a terceira questão, ainda do primeiro ano. Leia o poema de Tomás Antônio Gonzaga, transcrito a seguir, e marque a alternativa que aponte 3 características do arcadismo brasileiro que nele podem ser observadas. Observem outra coisa sobre uma das provas da Federal. Arcadismo não é escola literária de nenhuma obra cobrada na época, não é? Mas isso descarta a possibilidade de ter questão na prova? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque está escrito lá no edital literatura brasileira. Se está escrito literatura brasileira, qualquer coisa pode cair. E aí nós temos um clássico aqui, Marília de Dirceu, não é? Olha só, Lira 1, é pequenininho, então dá pra gente ver. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado de tosco trato, de expressões grosseiro. Dos frios gelos e de sóis queimado, tenho próprio casal e nele assisto.
Dá-me vinho, legume, fruta, azeite e por aí vai. A questão diz o seguinte: 3 características do arcadismo. 3 características do arcadismo. Vamos lembrar, o que é o arcadismo? Literatura brasileira, primeiro vem quinhentismo, não é? Que é a literatura de informação, assim que os portugueses chegaram aqui, não é? De 1500 a 1600, então o Brasil ainda não tinha, vamos dizer, ninguém morava aqui ainda além dos índios, não é? Ninguém da Europa, então ainda não se falava português por aqui. Todos os autores do quinhentismo eram europeus, não é? Porque todo mundo sabe que há um tempo bem remoto, os índios, eles já tinham sua própria língua, mas era puramente oral. Era passada de geração em geração através da oralidade, então não tinha escrita, não é? Não tinha necessidade. E aí todos os escritores dessa época eram europeus. Então nós tínhamos a literatura de informação, que servia para informar o povo da Europa sobre o novo mundo, o Brasil, a terra descoberta. E nós tínhamos a literatura jesuítica, que era o quê? Era a literatura feita pelos jesuítas, que servia para catequizar os índios. Então era toda voltada para a Igreja Católica, tá? Porque naquela época, religião permitida, certa, era a católica e ponto. Logo após surgiu o Barroco, só para vocês entenderem o contexto do arcadismo. O Barroco vem logo após o quinhentismo, aí já tinha, né, além dos índios, já tinha gente que veio da Europa e se instalou aqui, não foi por bom grado não, mas já tinha, não é? Já várias pessoas de várias índoles, de vários caracteres, então já moravam aqui e era uma escola literária do conflito. Por que do conflito? Né? A questão do Barroco. Era um conflito entre o homem e Deus. Então era Deus e o homem. Era carne e espírito, céu e inferno. O homem ficava o tempo todo assim, entendeu? Eu uso a razão ou eu uso a emoção. Por isso que a escola literária é da antítese, que é uma figura de linguagem da oposição. A antítese é muito presente, o paradoxo é muito presente no Barroco, mas a hipérbole também era. Por quê? Porque naquela época, na época lá de 1600, 1600 e pouco, não é? A Igreja Católica começou a ser questionada e começou a perder fiéis, não é? E aí ela começou a montar estratégias para a volta desses fiéis. Então as igrejas eram douradas, tudo era muito grande, muito chamativo. E qual é a figura de linguagem, não é, que retrata esse exagero? A hipérbole. Por isso que hipérbole, antítese e paradoxo são figuras muito presentes no Barroco. Então foram 100 anos de conflito, tá? Até que chegamos ao arcadismo. Toda escola literária, uma nega a outra. Então, quando nós chegamos ao arcadismo, é paz. Olha só, eu tenho Barroco, conflito, drama, meu Deus, o que eu devo fazer? E tem o arcadismo, que é o quê? Não aguento mais. Eu quero paz, amor, tranquilidade. Guardem isso, tá? Paz, tranquilidade. Então vamos ver aqui? Vamos lá? 3 características do arcadismo. Vocês podem, não é? No caso, na época, as pessoas poderiam até utilizar o texto. Mas se você já souber características da escola literária, fica muito mais fácil. Quer ver? Vamos ver aqui como é que a gente já poderia eliminar. 3 características do arcadismo. Temas urbanos, linguagem simples e medievalismo. Eu pergunto a vocês, há mais paz na cidade ou no campo? Claro
Você respondeu certo. No campo. No campo. Então o arcadismo ele é todo voltado para a natureza. O negócio dele é natureza, tá bom? Então guardem isso, arcadismo, natureza. Sabe uma palavra boa? Vou botar bem aqui. Poesia bucólica. Isso, essa palavra aqui tem muito a ver com o arcadismo, tá? Tudo que é bucólico é campo, é natureza. Então, esse temas urbanos aqui, não. Egocentrismo, pastoralismo. Ah, peraí. Pastor, campo, ok. Mas denúncia social, não. E outra coisa, egocentrismo, não. Egocentrismo tem a ver com o ego, com o eu. Tudo gira em torno de mim. É o que eu sinto, o que eu penso, entendeu? O que eu gosto. Egocentrismo, já vou dizer a vocês, é uma parada do romantismo. Pode ver, o pessoal que está apaixonado aí do outro lado sabe, não é? O mundo está se acabando. Ai, você quer saber se o seu amor vai até a sua casa, se vocês vão se encontrar no sábado. Vou ficar 2 dias sem ver, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E a pandemia? Não interessa, o que interessa é o meu sentimento. Isso é egocentrismo, isso é romantismo. Então tá fora. Exaltação da vida no campo. Peraí. Eita, que a professora disse que campo, natureza, linguagem, pastoralismo. E pastor de ovelhinha, tal. Linguagem simples. Gente, se eles querem paz, amor, tranquilidade, tudo que é simples é do arcadismo. Vamos botar a palavra aqui, simplicidade. Se simplicidade é do arcadismo, linguagem simples também. Letra D, vulgarização da figura da mulher. Nossa, isso aqui é lá em realismo, naturalismo. Egocentrismo, ó. Temas urbanos, olha as pistas. Olha as pistas. E aí você fala, e se eu não souber isso? Há pistas aqui também. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado. Olha aqui, vaqueiro, gado, quer ver? Das brancas ovelhinhas, olha o pastoralismo, né? E nele assisto, e mais as finas lãs de que me visto. Tá vendo? Olha, sóis queimado, olha como é natureza, não é? Aí você fala, professor, e isso é linguagem simples? Gente, estamos falando do ano de 1700 e, entendeu? Estamos falando de século XVIII, 19, 20 e 21, há 300 anos. Isso aqui era linguagem simples, tá bom? Então, questão fácil, questão linda, e olha só como é a letra C, exaltação da vida no campo, linguagem simples e pastoralismo. Muito bem, vamos para a próxima. 4ª questão, chegamos até ele, o principal escritor realista do Brasil, Machado de Assis. Leia o texto abaixo e responda as questões 4 e 5. Estamos em um apólogo. Um apólogo. Eu queria falar sobre o título do texto. O título do texto é um gênero textual, porque nós temos os tipos de texto, né? A tipologia textual, que são descrição, narração, dissertação e injunção, tá? Esse aqui é um texto narrativo, que é o quê? Um texto que conta uma história. Pronto. Dentro do texto narrativo, que é aquele que conta uma história, nós encontramos vários gêneros. Esse aqui é o apólogo. O apólogo, ele é do grupinho de mais 2 que vocês, de repente, até conhecem. Fábula, apólogo e parábola. Guardem esses 3 nomes. Todos os 3 gêneros têm algo em comum, que é uma lição de moral no fim. Tem uma lição de moral. Mas então por que eles têm nomes diferentes?
A fábula utiliza animais com características humanas. Os animais falam, os animais sentem, sabe, debocham. O apólogo utiliza objetos com características humanas. Então não são animais, pode ser a caneta e a borracha, a parede e o chão, tá? E a parábola, que é muito encontrada na Bíblia, não é? A Bíblia, ela dá, pode ver, ela dá lição, ela traz lições através de parábolas. Ela não diz assim, você deve amar a seus pais. Não, ela te conta uma história e aí te leva a refletir. Isso é uma parábola e utiliza seres humanos. Se aqui é um apólogo, o que eu acabei de citar? Que apólogo são objetos com características humanas. Então, vamos ver aqui. Quem Machado de Assis traz? Vou ler só um trecho. Por quê, gente? Porque é grande, não é? Mas já vou dizer a vocês, já vou fazer uma indicação. Pesquisem. É muito legal esse texto. Te faz refletir absurdamente. Vou ler só um pedacinho para vocês. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha. E agulha e linha não falam? Não interessa, é um apólogo. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha. Por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? E aí a outra diz, deixe-me, senhora, a linha. Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Então, é um diálogo entre linha e agulha, e o final é surpreendente. Te faz refletir, não é? Pesquisem, e eu quero que vocês reflitam se vocês se julgam linha ou agulha na sociedade. Já bateu aquela curiosidade? Vamos lá para a questão para analisarmos o que a banca quer. A narrativa traz seres inanimados e personagens humanos desempenhando paralelamente comportamentos sociais semelhantes. A linha, já vou dar um spoiler aqui. Nós temos a linha e a agulha. Os seres humanos são a costureira e a baronesa. Já deu para entender, né? A costureira e a baronesa. Então, quem será que simbolizava a costureira e quem simbolizava a baronesa? Sobre essa analogia, só não se pode afirmar que, nos trechos, a costureira, aí cita alguns trechinhos, né? A costureira que a ajudou a vestir-se levava a agulha espetada no corpinho. Olha só, a costureira ajudou a baronesa a se vestir e levava a agulha espetada no corpinho. E, ora, agora diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa? Vocês já entenderam, né, gente? Quem é que vai ao baile e quem é que fica em casa? Quem vai ao baile, a linha ou a agulha? Quem fica em casa, a linha ou a agulha? A fixação dos objetos nos corpos sugere uma identificação de papéis, não é? A agulha, ela ficava na costureira e a linha, ela fica na baronesa porque ela fica no vestido da baronesa, não é? E quem é que trabalha das duas? Quem trabalha? A costureira, não é? Quem se diverte? Quem foi para o lazer? A baronesa. Então, tá correto isso aí, não é? Há uma identificação de papéis. E se vocês lerem o texto, vocês vão perceber que quem trabalha é a agulha. A agulha, ela fica o tempo todo trabalhando, enquanto a linha, ela é puxada pela agulha, não é? Ela é puxada. Quem trabalha mesmo é a agulha. Então, a letra A está correta. A linha, além de não desejar muita conversa, aparece enrolada, o que demonstra preferência por certo distanciamento, característica de sua
pretensa superioridade. Olha só, gente, se a agulha simbolizava a baronesa e a agulha não. A agulha simbolizava a costureira. A linha simbolizava a baronesa. A linha simbolizava a baronesa. Sabe quem reclamava mais lá no texto? Gente, o início, dá para ver tudo. O início é sensacional. Olha, a agulha. Por que tá você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa? A agulha. A que trabalha, a que se acha melhor porque trabalha. A outra, deixe-me, senhora, olha só a linha que simboliza a elite, a baronesa, a nobreza, a que se acha superior. Não é que a linha é superior, a linha se julga superior, como na sociedade. As pessoas não são superiores às outras. Há um julgamento, às vezes a própria pessoa se sente superior, entendeu? Então acontece isso aqui. A agulha fica o tempo todo reclamando e a linha fica lá. E aí, o que acontece? Pura interpretação de texto também. Olha uma outra questão de interpretação de texto em 2018. A linha, além de não desejar muita conversa, aparece enrolada, o que demonstra preferência por certo distanciamento, característica de sua pretensa superioridade. Então aqui, ó, não quero conversa, não discuto com gente inferior. Não é? O texto, pura interpretação. O texto afirma que há uma relação entre o tamanho da cabeça do alfinete e sua experiência. Gente, olha que sensacional. Tem uma parte do texto que a linha, a agulha, né, vai lá reclamar, dizer que é superior, não. E a linha fala assim, eu não discuto com você, você não tem nem cabeça, porque a agulha, né, gente, ela não tem uma cabecinha, ela é reta. Aquilo ali já é Machado de Assis jogando, fazendo você refletir. Olha só como até isso, né, chamar de burra, a linha está chamando a agulha. Você não tem inteligência, nem tem cabeça. Tá vendo? É uma analogia. E essa parte do alfinete realmente tem lá no texto. Tem lá no texto, não é? Olha aqui, ó. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência, murmurou a pobre agulha. Por que Machado escolheu o alfinete? Porque o alfinete, sim, tem uma cabecinha. O alfinete, ele tem aqui, ó, o corpo dele é magrelo e tem uma cabeça gigante em cima. Aquilo quer dizer, lembrando que Machado de Assis, ele é da época do realismo. O realismo valorizava totalmente a razão, a inteligência, o conhecimento, não é nada de emoção, entendeu? Você que vive de emoção, você vai se dar mal. E isso é o pensamento do realismo. Então, claro, se eu tenho uma agulha que trabalha pra caramba, mas não tem cabeça, e eu tenho um alfinete que tem uma cabecinha, o alfinete, ele dá um conselho. Ele dá um conselho no final. Anda, aprende, tola. Olha o alfinete. Cansa-te em abrir caminho para ela, que é a linha. E ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, eu fico. Eu não trabalho para ninguém. Eu não abro caminho para ninguém. O alfinete, que tem a cabeça, que simboliza a inteligência humana. Então, aí diz que o texto afirma que há uma relação entre o tamanho da cabeça do alfinete e sua experiência. Realmente o texto diz isso, porque diz não menor experiência, então ele tem maior experiência. Os personagens humanos não dialogam entre si, porque costureira e baronesa nem se falam, como acontece com os seres inanimados, o que demonstra a incapacidade da humanidade em lidar com seus problemas. De repente, você aí
super bem informado, antenado, pode pensar assim: ah, realmente a sociedade não dialoga, não é isso, é no texto. A gente tem que focar no texto. Primeiro, esse texto é do século XIX, né? Ele parece atual, né? Porque essa relação linha-agulha é muito atual. Mas é um texto do século XIX e em nenhum momento diz isso, nem nas entrelinhas. Agora, olha só, o trecho, uma baronesa que tinha a modista ao pé de si para não andar atrás dela, sugere uma dinâmica de trabalho inversa à das personagens inanimadas, linha-agulha. Ah, caraca, professor, não entendi nada. Presta atenção. Lá diz o seguinte, que a agulha vai na frente, quem sabe de costura, o mínimo, a agulha vai na frente, puxando a linha, certo? A agulha vai na frente. E a agulha representa a costureira. Então, é uma dinâmica de trabalho inversa. Porque diz, a baronesa que tinha a modista aos seus pés, ao pé de si, para não andar atrás dela. Então, se lá a linha, não é, andava atrás da agulha, aqui a baronesa não quer precisar andar atrás da costureira. Tá vendo? Então, ó, claro que é letra D. Os personagens humanos não dialogam entre si como acontece com os seres inanimados, o que demonstra a incapacidade da humanidade em lidar com seus problemas, nada a ver com o texto. Vamos para a quinta questão. É uma questão gramatical, mas está totalmente relacionada ao texto, um apólogo de Machado. No trecho, esta agora e na época, gente, 2018, muita gente queria entrar com recurso, muita gente pirou nessa questão, então olha os detalhes. Esta agora é melhor e no trecho, um alfinete de cabeça grande, não menor experiência, as palavras destacadas são adjetivos. São adjetivos expressos na gradação ou grau. Olha só, para quem aí acha que esse negócio de comparativo, superlativo, absoluto não cai, aqui mostra que pode cair sim, não é? Estamos no segundo ano. Superlativo e comparativo. Primeiro, antes de nós olharmos absoluto, sintético, comparativo, inferioridade, não. O que nós temos? O comparativo. O que é o grau comparativo? É quando compara dois seres, duas pessoas, dois ambientes, não é? Boa Vista é mais quente que Porto Alegre, tá vendo? É mais quente que Porto Alegre. Porto Alegre é menos quente que Boa Vista. Então, há um comparativo, sempre o comparativo ou de superioridade é mais, ou de inferioridade é menos, ou de igualdade é tão quente quanto Teresina, né? E o que é superlativo? Superlativo é quando o foco é um ser só. Então, Gisele é a melhor professora de português. Tá vendo? Superlativo. Ou pode ser, Gisele é muito esforçada. Também é superlativo. Só que dentro desse superlativo, nós temos, esse aqui vou até colocar, dentro desse superlativo, nós temos o absoluto e o relativo. Não vou colocar o comparativo, gente, porque o comparativo é muito fácil. Superlativo, absoluto e relativo. O absoluto, o foco realmente é uma pessoa só e acabou, não relaciona com ninguém. Então, quando eu digo que ela é muito estudiosa, quando eu digo isso, quando eu digo ela é muito estudiosa, o resto eu não tô nem aí, tá vendo? Eu tô focada em um ser só. Não pode ser só ela é estudiosa, tem que ter um advérbio de intensidade. Ela é muito estudiosa, extremamente estudiosa. Olha aqui, ó.
intensificando. O que é o relativo? O relativo é relacionar esse ser com uma coletividade, não é? Então, quando eu digo que ela é a mais bonita da turma, quando eu digo isso, que ela é a mais bonita da turma, pode ver que não é absoluto e nem é comparativo. Cuidado! Ah, ela é a mais bonita da turma, eu estou comparando ela com a turma. Não está. Eu vou tirar lá, vou destacá-la da turma. Ela é a mais bonita da turma. Observem, olha o comparativo. Ela é mais, se eu disser isso aqui, ó, ela é mais bela que eu. Se eu disser ela é mais bela que eu, isso é comparação entre mim e ela. Tá vendo? Ela é mais bela. Agora, ela é a mais bela. Observem as pistas. Observem. Ela é mais e ela é a mais. Ela é a mais. Isso é superlativo relativo, tá bom? Então vamos ver. Esta agora é melhor. Um alfinete de cabeça grande e não menor experiência. Se você olhar no texto, dá uma pequena confusão, mas tira essa palavra melhor e forma uma outra frase. Olha só, eu sou melhor que você. Tá vendo como não pode ser superlativo absoluto? Eu sou melhor. Se você disser eu sou melhor, falta alguma coisa. Ah, não, professora, dá sim. Pode ser eu sou o melhor, mas aí você está usando o. Vê se Machado de Assis colocou o. Ele não colocou o o. Esse o e esse a que te levam para o superlativo relativo. Meu Deus, essa era a grande sacada da época. Se usar o mais, a mais, o menos, a menos, em qualquer frase vai ser superlativo relativo. Mas se eu disser eu sou o melhor, você é melhor que quem? Que eu? Isso é comparativo. E o menor também. O menor também. Então guardem. Guardem. Mais, menos, melhor, pior. Se tiver o, a, é superlativo relativo. Se não tiver, é comparativo. Vamos ver se dá? Esta agora é melhor. Coloque isso numa frase. Esta agora é melhor que a outra. Isso é comparativo. Um alfinete de cabeça grande e não menor experiência. E aí você fala, professora, também é comparativo. Ele é menor que eu. Um alfinete de cabeça grande, não menor experiência que outra pessoa. Então, peraí, eu já elimino, ó, letra A, letra D, tá vendo? Eu vou ficar só com os comparativos, mas aí é que vem, é comparativo de quê? Eu tenho a letra B, os dois são comparativos de inferioridade? Você fala, não, melhor, ser melhor não é inferioridade. Aí a letra C, comparativo de superioridade e comparativo de inferioridade, ou os dois são de superioridade? Aí é que lascou tudo. Vocês querem ver a surpresa? A surpresa aqui, ó, da época e de muita gente de hoje? Gente, olha só qual é a resposta. Comparativo de superioridade. Muita gente colocou letra C. Muita gente colocou letra C, tá? Por quê? Porque julgou melhor superioridade, menor inferioridade. Ué, professora, claro, maior é superior e menor é inferior. Por que menor é inferior?
Por que ser pequeno é inferior? Me fale. Eu vou colocar aqui para vocês 4 palavras para vocês não se esquecerem. Melhor, pior, maior e menor. Tá vendo essas 4? Tudo isso é considerado superioridade. Superioridade. É mais bom, mais ruim, mais grande, mais pequeno. Então, os dois são comparativos de superioridade. Ah, eu não concordo. Não é para concordar, é para aceitar. E eu já até expliquei por quê. Porque tudo aqui é mais, só que está embutido. Que no Brasil a gente diz mais melhor, né? Mais menor, eu sou mais menor. Não, você é mais pequeno, menor. Mais grande, maior. Tudo que é mais é superioridade. Sabia que até se eu disser assim, ó, ei, você é mais burro que seu irmão e está me inferiorizando. Não estou inferiorizando? Eu estou te colocando na superioridade. Por quê? Porque tudo que é mais é superior. Mesmo se você aí for mais burro, mais feio, tá? Mais cafajeste, é tudo superior. Só que é superior em algo negativo, né? Mas é. Temos aqui outro texto, na época o livro Inocência caiu. Vocês viram que tem bastante literatura misturada com gramática, né? Sobre a figura feminina na visão do romantismo, já falei um pouco do romantismo aqui, egocentrismo, valorização do amor, do casamento, da mulher, E sobre o enredo do romance Inocência, só não se pode afirmar que... Olha só, gente, eu tenho aqui um textinho, um trecho do texto, que você pode até ler. Olha os detalhes. Caía então luz de chapa sobre ela, que é a Inocência, iluminando-lhe o rosto, parte do colo e da cabeça, coberta por um lenço vermelho atado por trás da nuca. Tá vendo, gente, que tem um negócio de um mistério, né, ali? Apesar de bastante descorada, então ela estava pálida, né, descorada, e um tanto magra, era Inocência de beleza deslumbrante. Meu amor, ela estava seca, ela estava pálida, mas ela era de uma beleza, puro romantismo. Do seu rosto, olha que coisa linda, do seu rosto irradiava singela expressão de encantadora ingenuidade, porque ser ingênua é uma característica positiva da mulher da época. Estamos no século XIX, né? A mulher da época era valorizada, mas uma mulher submissa, uma mulher tímida, tá vendo? Ingênua, mulher, eu vou trabalhar, eu não quero casar, eu quero ser dona de... Isso é mulher do realismo. Para a época, era desvalorização da mulher, tá? Por isso que a gente tem que pensar com cabeça do século XIX. Realçada pela meiguice do olhar sereno, que a custo parecia coar por entre os cílios sedosos a franjar-lhe as pálpebras e compridos a ponto de projetarem sombra nas mimosas faces. Era o nariz fino, um bocadinho arqueado, a boca pequena e o queixo admiravelmente torneado. É um mimo. Ao erguer a cabeça para tirar o braço de sob o lençol, descera um nada a camisa mesmo, tá, gente? Claro, mulher do romantismo não ia fazer essas coisas. Camisinha de crivo que vestia, deixando nu um colo de fascinadora alvura. O nu era só essa parte aqui, em que ressaltava um ou outro sinal de nascença. Tinha umas pintinhas, uns pequenos sinais no seu corpo alvo, no seu corpo branco. Então, diz o seguinte, eu quero o não de Inocência, o não. A vida enclausurada da personagem Inocência teve fim quando seu pai finalmente aceita seu romance com o Dr. Cirino, por conta da vida confortável que ele lhe proporcionaria, característica romântica de apego aos ideais burgueses. Quero chamar a atenção para uma coisa. Lá na primeira questão, você poderia até nem ter lido a obra meia pata. Você conseguiria responder a questão só lendo o texto.
Por quê? Porque era um texto de interpretação. Observe que mesmo com aquele trechinho, aqui é uma questão que você precisaria ler a obra. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é, pode ser que apareçam questões, não sei, eu não elaboro as questões, pode ser que apareçam questões que é pura leitura e interpretação, pode ser que eles queiram, e aí, você leu? Você leu? Não, então, lasca-te, né? Quer ver? Quando seu pai finalmente aceita seu romance com o Dr. Cirino por conta da vida confortável que ele lhe proporcionaria, característica romântica de apego aos ideais burgueses. Realmente, uma das características românticas, uma das características do romantismo, não é, era se render aos ideais burgueses. E o ideal da burguesia era realmente o pai procurar um marido que sustentasse sua filha normal para a época, não é? Só que quem aí leu a obra Inocência alguma vez na vida sabe que não tem nada disso. Inocência e o médico que chegou lá simplesmente resolveram fugir e acabar com os planos do pai. O pai tinha prometido Inocência para um cara lá grosso, entendeu? Que era noivo da Inocência. Ela se apaixonou por outro, resolveu fugir e deu tudo errado. Mas aqui, o que não, olha aqui, o pai finalmente aceita seu romance com o Dr. Cirino, aceita nada. Vamos ver se é essa mesmo? A descrição da personagem de Inocência revela a preferência da escola do romantismo pela exaltação da figura feminina nos moldes medievais de vassalagem amorosa. O que é vassalagem amorosa? Vassalo é um escravo, né, na época medieval. Então, lá no trovadorismo, que é a literatura portuguesa, tinha essas canções. Então, por exemplo, a canção de amor era o homem, como se o homem fosse escravo da mulher. E o que um escravo faz? Tudo que a mulher quer. Era a dona dele. A mulher era a dona. Então, ele endeusava a mulher era perfeita. Isso que é vassalagem amorosa. Sabe esse negócio de pedir em casamento ajoelhado? Sabe, gente? Ajoelhar para pedir em casamento? Isso é uma vassalagem amorosa. Ajoelhar em relação à sua dona. Viu que até hoje a gente fala que evoluiu, mas a gente quer. Tá, meninos que estão me vendo, homens, a gente quer que se ajoelhe e perante nós e nos peça, tá, um anel, a gente quer. Então, letra B super certa, né? Você vê que a cara dela é maravilhosa, o rosto dela, não. A personagem Inocência é apresentada com aura de santidade e pureza, o que implica ser descrita fisicamente com termos que sugerem pudor e moralidade, claro, ingênua, recatada e do lar. Né? Era a mulher perfeita do século XVIII, do século XIX, bonita, recatada e do lar, Inocência. Quis fugir com o namorado, já vou dizer para vocês um spoiler, morreu. Os dois morreram, claro, porque mocinhas rebeldes no romantismo morriam ou ficavam loucas ou viravam freiras. Nunca tinham finais felizes. Só as que obedeciam às leis, às regras. Inocência não tem poder de escolha, não tem. Está prometida a um noivo descrito pelo narrador como homem rude e grosseiro, o oposto da amabilidade e civilidade da heroína romântica. Se é o oposto da heroína romântica, vamos matar, vamos deixar a mulher louca ou virar freira, né? Casar com Jesus. O fato de Inocência recusar o noivo foi considerado desonra e sua desobediência ao pai tornou-se ato passível de punição. Claro, não é? O Dr. Cirino, o médico, é assassinado. E Inocência morre, você acha que foi de tiro? Não. Ela foi definhando, gente. Ela vai ficando doente, não quer mais comer, não quer mais se cuidar, morre de amor. Olha só. Ah, então vamos ver se a gente... Letra A, claro. Quem sabe o mínimo do livro sabe que o pai nunca, que
aceitou doutor Cirino na vida de inocência. Isso aí é para vocês se darem conta de como é importante ler a obra previamente. Sétima questão. Sobre a obra de Raquel de Queiroz, estamos agora o 15, estamos entrando no terceiro ano, no modernismo. É incorreto afirmar que... Bom, isso aqui é uma obra da época, cobrada na época, mas vamos ver como é que a Federal está cobrando dessa vez. A personagem principal foi desenvolvida para permitir a afirmação social da mulher em uma sociedade machista e organizada em torno de coronéis. Parou. Tá vendo que aqui não é sobre a história, é sobre uma reflexão, não é, a respeito da história. Então, nós temos lá a personagem Conceição, mulher forte e tal, professora que rompe os padrões da época, né? Chamo 15 porque foi escrito em 1915, ó, velho pra caramba, mais de 100 anos. Só que é uma reflexão, não é? Então, além de ler a obra, você tem que refletir. É isso que essa mulher, ela simbolizava, o personagem principal foi desenvolvido para permitir a afirmação social da mulher. Então, a Federal não quer que você simplesmente leia e saiba a história. Você tem que ler, saber a história, prestar atenção na narração e prestar atenção nas reflexões que podem ser feitas sobre o enredo. No segundo plano, é narrada a trajetória do vaqueiro Chico Bento. Ó, já tem que saber nome de personagem e sua família. Trata-se de uma tragédia humana desencadeada pelo clima da região. Isso fica registrado em alguma passagem inesquecível. Exemplo disso é o enterro do filho mais novo do vaqueiro, que morre durante a viagem. Aí eu tenho que saber, meu Deus, será que esse menino, esse filho mais novo do vaqueiro, morre durante a viagem? Então aqui eu também tenho que saber a história, tá vendo? Porque às vezes alguém morre, ah meu Deus, eu sei que alguém morreu, mas igual Titanic, eita que eu sei que alguém morreu, mas foi o Jack ou foi a Rose? Não sei. A questão central da obra está na relação entre o indivíduo e a sociedade, atravessada pelo espaço dominado pela seca, que leva os nordestinos para uma condição de vida desumana e os torna vítimas de patrões inescrupulosos. Super entrar na obra. Nessa obra, os nordestinos acalentam um único sonho, sobreviver. E aí, claro, você não leu, o bom é ler, tá? Não vai nessa, não. Você não leu, você vai simplesmente... Não, você, pelo menos essa aqui, ó, um único sonho, sobreviver. Você fala, pô, nordestino, seca, tem esse negócio. Como se verifica em uma passagem muito conhecida, o vaqueiro questiona a própria humanidade para concluir orgulhoso que é um bicho, não é? Só que o negócio é que há muitas obras que falam disso, não é? Por exemplo, tem uma obra que foi cobrada já no vestibular chamada Vidas Secas, que também fala de retirantes indo de um lugar para o outro. Por isso que você tem que prestar atenção, porque pode ser que confunda os personagens. O leitor acompanha a história de Conceição, protagonista do livro Mulher Educada, professora que gostava de ler livros avançados para sua época. Ó, a letra D bate com a letra A. A autora, de forma harmoniosa, relaciona aspecto social ao psicológico, tratando também de temas sociopolíticos como do papel da mulher na sociedade nordestina. Só que olha o que aconteceu na época. Anulada. Essa questão foi anulada. E você pode pensar, pô, professora, então por que a senhora corrigiu? Por que a senhora leu? Para vocês perceberem como a banca, analisem o cérebro da banca. Como é que a banca cobra literatura na prova? É para isso que eu li. Oitava questão. Leia o trecho da entrevista feita para responder a questão. Vamos lá. Temos o texto, não é? Apesar de interessante, a filosofia costuma parecer chata, Então vamos ver o que a questão quer. Olha só, claro, né?
questão de orações coordenadas e subordinadas, porque isso tem uma probabilidade grandiosa de cair em gramática. Sintaxe do período simples, sintaxe do período composto, que é oração coordenada e subordinada, pode estudar que é fato. Vamos lá, com base nessa informação, analise as proposições a seguir. Porque dom é algo, porque não ia ser entendido. São orações, afirmativa 1. Cadê? São orações que indicam a causa do que se declara na oração principal. Quando você diz, a oração exprime ideia de tempo, e essa circunstância foi estabelecida pela conjunção quando. Se eu recuso o uso, se uso, as três orações exprimem a condição do fato expresso pela oração principal. 4. Transformando as orações adverbiais desenvolvidas, tais como: quando você diz que eu tenho o dom, está dizendo que não tenho mérito nenhum, porque dom é algo que se recebe de fora. Em orações reduzidas teremos. Deixa eu falar para vocês sobre essas orações reduzidas. Primeiro, eu quero chamar a atenção para você aí que ainda não sabe nada de conjunção. Pare tudo e comece a estudar conjunção. Porque, olha só, tá vendo esse texto? Você pode até pedir auxílio a esse texto. Deste tamanhozinho, um auxílio pequeno. Sabe por quê? Porque você aí que sabe orações, você que sabe conjunções, dá para fazer só olhando. Quer ver, gente? Porque dom é algo, porque não ia ser entendido. Você pode até ir lá, mas são orações que indicam a causa. Olha só, não é? Vê, esse porquê é uma causal. Indica o motivo pelo qual, a causa do que se declara na oração principal. Então, a partir da conjunção, eu já sei. Olha aqui. Quer ver outro? Quando você diz, não sei nem o resto. A oração exprime ideia de tempo e essa circunstância foi estabelecida pela conjunção quando? Claro. Se eu recuso o uso, se uso, as três orações exprimem a condição do fato expresso pela oração principal. Olha o que ele quer. A condição. Gente, condição. Se eu quiser, você pode vir até aqui. Não é uma condição? Você vai poder vir até aqui se, com a condição de, não é? Olha aqui, se eu recuso, se eu uso, é uma conjunção condicional. Transformando as orações desenvolvidas em reduzidas, vamos dar uma lembrada. Quando a gente fala em oração desenvolvida, é aquela que tem conjunção. Todas essas três aqui possuem conjunção, são desenvolvidas. O que é uma reduzida? Reduzida é quando o sentido não muda, mas você elimina a conjunção e coloca um dos verbos nas três formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio, tá? Então, vamos ver se acontece isso aqui. Quando você diz que eu tenho o dom, quando você diz, eu vou tirar o quando e vou colocar ao dizer que eu tenho o dom. Vê se é a mesma coisa. Ó, quando você sair, apaga a luz. Esquece o quando. Ó, ao sair, apague a luz. Tá vendo? É uma reduzida de infinitivo. Está dizendo que não tenho mérito nenhum porque dom é algo. Olha só, está dizendo que não tenho mérito nenhum por ser o dom algo. Por ser. Em vez de colocar o porquê, o por causa de, você já pega o por e coloca um verbo, olha aqui, no infinitivo. É uma reduzida? É. Então, lembrem-se disso. Reduzida é dizer a mesma coisa sem conjunção
e com uma das três formas nominais. Vamos ver qual é a resposta? Podemos afirmar que. Não vou dizer agora, não vou deixar você pensar. Perguntinha, cara de federal, carinha de federal. Te dá as 4 afirmativas, não é? As 4 afirmativas e pergunta, é só um? É 1 e 2? É só 3? É 1, 2? Somente a 4 está correta. Somente a 4 está correta. Olha aqui. É aquela que dá para transformar a desenvolvida na reduzida. Porque ao transformar em orações reduzidas, aparecem os verbos dizer e ser, como eu disse, na forma nominal de infinitivo. Como eu disse a vocês, tem que ser em uma das 3 formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Tá certa? Tá, mas só ela tá certa? Nós vimos que não. Não é só ela que tá certa. A 3 está errada, porque a palavra uso aparece na condição de objeto direto do verbo recusar. A 3 está errada. Se eu recuso, recuso o quê? Recuso o quê? O uso é um objeto direto? É. E daí? O que isso tem a ver com ser uma condição ou não? Nada. Ó, a 3 está errada porque a palavra uso aparece na condição de objeto direto do verbo recusar. E depois a mesma palavra forma orações, ou seja, uso está empregado na condição de hipótese. Gente, esse enunciado aqui, essa afirmativa, é só para dar tilt no cérebro, porque não tem nada a ver. O que vai determinar se é uma condição, se é uma causa, se é uma consequência, é a conjunção, não é? Ou o sentido da oração inteira. Apenas 1 e 2 estão analisadas corretamente. Espera aí, nós já vimos na letra A que a 4 está correta. Então essa daqui está errada, né? Apenas 1 e 2 estão analisados corretamente. Ambas são orações adverbiais, sendo em 1 orações causais e em 2 temporal. Letra D. Somente a 1 não foi analisada corretamente. Então, só a 1 que está errada, não é causal. Trata-se de 2 orações adverbiais, respectivamente concessiva e consecutiva. Meninos, aí você tem que ver, cara, por quê? A palavra porque é uma conjunção concessiva, indica oposição, porque é isso que indica concessão. É oposição. Sabe o que é concessiva? Embora, mesmo que, apesar de. E consecutiva não é o porquê nunca. Consecutiva é assim, falou tanto que, é o que ficou rouca. Falou muito de modo que ficou rouca. Estão corretas as proposições 1, 2, 3 e 4. Será que está tudo certo? Claro, né, meus amores? A gente já tinha visto isso, que está tudo certinho. E a última é uma delícia. A última é aquela sintaxe, é o basicão, que se alguém já assistiu a minha aula alguma vez, alguma aula de sintaxe, sabe que eu digo que o basicão para sintaxe é você saber sujeito, verbo, transitivo, intransitivo de ligação, objeto e adjunto adverbial. Pronto. Isso é o basicão. É para você não confundir mais o resto da sintaxe. Se você souber isso aqui, sujeito, tipos de verbo, objeto e adjunto adverbial, se você não confundir esses 4, o resto você não confunde mais. Quer ver? Eu tenho aqui os Estatutos do Homem, que também era da época de Tiago Melo. Tem um trechinho, o homem confiará no homem como um menino confia em outro. Olha a questão, gente, que gostosa para dar de presente. Observe a análise sintática dos termos a seguir. O homem confiará no homem. O homem é o sujeito e no homem é o objeto indireto. Como é que eu acho sujeito? Acho o verbo e pergunta, quem te praticou? Então vamos lá. O homem confiará no homem. Quem confiará? O homem, sujeito certinho.
Sujeito perfeito. Agora, o que é um objeto? Objeto é o complemento do verbo. Eu comprei. Ué, comprou o quê? Uma bicicleta. Uma bicicleta é o complemento do verbo comprar. Olha só, o homem confiará. 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 Em quem? Observem uma coisa. Quem ama, ama alguém. Mas quem confia, confia em alguém. Em alguém. Por isso que é objeto, mas é objeto indireto. Objeto direto é um complemento sem preposição. Objeto indireto é um complemento com preposição. Não é tudo que tem preposição não, hein, gente? Ei, não é tudo que tem preposição que é objeto indireto não. Mas se você olhar para o verbo e fizer uma pergunta com preposição, já vou dizer que não pode ser lugar. Por exemplo, eu entrei na sala. Você entrou em que lugar? Lugar não é objeto. Nunca. Lugar não é complemento. Nunca. Porque vai ser adjunto adverbial de lugar. Tá? Então, o homem confiará em quem? No homem. Super objeto indireto. E quais são as preposições? As mais usadas? A com de, em sem, para por. A com de, em sem, para por. O homem confiará no homem. De novo, o homem é o sujeito e no homem é adjunto adverbial. A gente já viu, gente, essa questão foi muito dada. Nós já vimos que no homem é objeto indireto. Como é que vai ser adjunto adverbial? Não pode, né? Pelo amor de Deus, a 1 anula 2, a 2 anularia 1. A expressão o milagre da flor, objeto direto e indireto, respectivamente. Cadê o milagre da flor? Tá bem aqui, ó. E saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Preste atenção. Eu tenho tudo que fala de objeto, vocês vão caçar o verbo. Vou aqui. Dá o quê? Dá o quê? O milagre de quem? Da flor? Não. Dá o quê? O milagre da flor a quem? A planta. Na verdade, a planta que é objeto indireto. A planta que é objeto indireto. Porque dá o milagre para a planta. Até porque, gente, objeto se refere a verbo. E da flor, o que era da flor? Da flor tá ligado a quem? Da flor tá ligado a que palavra? A milagre. E milagre é substantivo. Olha aqui. Milagre é nome. Milagre é nome. Nunca que da flor poderia ser objeto. O milagre pertence à flor. Vou dar uma dica para vocês. O milagre pertence à flor. Da flor indica posse. Tudo que é posse é adjunto adnominal. Dica bônus dessa prova. Tudo que indica posse, referente a nome, é adjunto adnominal. A caneta da professora, entendeu? O milagre da flor. As ruas de Boa Vista, porque pertence a Boa Vista. Tudo adjunto adnominal. Então tá errado. A expressão em outro é o objeto indireto de confiar. Cadê o confiar aqui? Cadê? Olha aqui. Como um menino confia. De novo, gente, essa questão foi muito dadinha. Confia em quem? Em quem? Em outro. Objeto indireto. Quer ver? Ah, meu Deus. Essa aqui é para ninguém zerar em português. Claro, 1 e 4. Não é? 1 e 4. Estão vendo? Ela é dada? É, se você sabe um pouco de sintaxe. Não é? Porque tem gente que não sabe nada, que não é o caso de você aí do outro lado, que claro que sabe bastante, só está querendo complementar com nossas provas. Acabamos por aqui, então ó, até 2019.